Alô, som. Boa noite, queridos irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor, aqueles que estão presentes, aqueles que nos ouvem pela internet. Que o Senhor continue sendo glorificado no culto que é prestado ao Senhor. Agora, pela leitura e exposição da palavra. Convido os irmãos a abrirem as Escrituras na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, é a carta que temos exposto já há algum tempo. E hoje nós vamos tratar dos versículos 9 ao 16. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, 5, de 9 a 16. Acompanhe, por favor, a leitura. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorro-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Vamos orar novamente? Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, inspirada, escrita, preservada, para o nosso ensino e para a nossa edificação, Senhor. Dá graça a mim que estarei compartilhando, dá graça àqueles que ouvem, dando-nos ouvidos benignos, coração voltado ao Senhor, mente aberta, e que o Senhor fale ao coração de cada um conforme a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Amém. Em nossa última pregação, nós tratamos do cuidado da igreja com as viúvas verdadeiramente viúvas. Nós embasamos nesse capítulo 5, versículos 3 a 8. Podemos dizer que aquele texto tratava da igreja servindo as viúvas ao socorrerem, ao sustentarem aquelas irmãs que eram verdadeiramente viúvas. É assim que Paulo designa aquelas irmãs. E o que era então uma viúva verdadeiramente viúva? Era uma mulher que, além de ter perdido seu marido, ela satisfazia a 3 requisitos. Ela não poderia ter filhos ou netos. Nós vimos, se essa irmã tivesse filhos ou netos, cabia a esses descendentes a responsabilidade de sustentar a viúva da família. A responsabilidade da igreja é uma responsabilidade secundária. Essa viúva também deveria ser desamparada. Essa expressão é utilizada por Paulo. Então, mesmo que ela não tivesse filhos e netos, ela também não deveria ter nenhum outro recurso que a amparasse. Naquela época era praticamente impossível, né? As mulheres não tinham pensão, aposentadoria, poupança, previdência privada, enfim. Ela não teria filhos e netos, ela não teria nada que a amparasse financeiramente. E por último, ela deveria ser uma mulher que contava com um bom testemunho da igreja. Uma irmã que durante a sua vida cristã, de crente, ela era conhecida pelo seu bom testemunho. Então, assim, as verdadeiramente viúvas, elas receberiam o serviço da igreja, que as sustentaria. Agora, dos versículos 9 a 16, que é o texto de hoje, Paulo continua falando a respeito de viúvas. Se nos versículos anteriores, Paulo então falou da igreja servindo as viúvas,
Nesses versículos ele vai falar a respeito das viúvas servindo a igreja. Paulo então, ele vai aqui focar em 2 outros grupos de viúvas. O primeiro grupo, que está no versículo 9 a 13, são as viúvas que serviam formalmente a igreja, como se houvesse um ministério de viúvas. E o segundo grupo, versículos 14 e 15, as viúvas mais novas, aquelas que, segundo Paulo, também serviriam à igreja, também serviriam ao Senhor, mas não necessariamente com um ministério na igreja. E finalmente, no versículo 16, ele também vai falar para mulheres de um modo geral, não apenas as viúvas. Portanto, como o foco da palavra nessa noite é a respeito de mulheres servindo ao Senhor, esse é o tema da nossa pregação. A partir desses versículos, nós vamos tratar desse tema, mulheres a serviço da igreja. Então, portanto, ainda que não exclusivamente, é uma palavra dirigida primeiramente às mulheres. Mas por que eu digo primeiramente? Porque muitos dos princípios que nós vamos tratar aqui, elas são para todos os crentes, são para homens também. Portanto, nós vamos clamar, pedir a atenção de todos vocês. Então, o primeiro grupo que Paulo trata nessa noite, versículos de 9 a 13, a lista de viúvas que serviam a igreja. Talvez você já tenha ouvido algum pregador afirmar que este trecho que nós lemos hoje, ele é um texto que continua tratando de requisitos para que uma viúva fosse socorrida pela igreja. Então, um desses requisitos seria que ela tivesse 60 anos, por exemplo. E há muitos irmãos que pensam assim, e nós respeitamos aqueles que pensam assim. Mas nós entendemos que o assunto aqui é outro. Aqui Paulo está falando então de uma lista de viúvas que se dedicavam ao serviço da igreja, como se fosse um ministério de viúvas. E ele vai então tratar de quais os requisitos para que essas viúvas fossem inscritas, estivessem aptas a esta lista de viúvas da igreja. E eu só queria destacar uma grande, talvez a maior delas, de muitas que existem, das dificuldades para nós entendermos que Paulo continua falando do sustento das viúvas idosas. E é um raciocínio simples e que eu gostaria de convidar os irmãos a fazerem comigo. Imagine a situação, lá na igreja primitiva, Timóteo acabou de receber essa carta de Paulo, e chega então o presidente da junta diaconal. Pastor Timóteo, nós estamos com um caso aqui de uma irmã viúva, e ela precisa estar pedindo socorro para a igreja, e eu sei que o senhor recebeu aí de Paulo uma cartinha com instruções. O pastor ajuda a gente a verificar aqui se ela preenche os requisitos para ser atendida pela igreja. Então Timóteo vai lá, desenrola o pergaminho. Então tá, irmão, essa viúva tem filhos ou netos? Não, pastor, não tem, ela é sozinha. Essa viúva tem algum modo de se sustentar? Não, pastor, ela não tem posses, não tem salário, não tem negócio, ela é completamente desamparada. E essa viúva, ela tem um bom testemunho da igreja? Claro, pastor, irmã querida, zelosa, crente fiel. Tá, mas espera aí que tem o outro lado do pergaminho aqui. Irmão, essa viúva tem 60 anos? Não tem, pastor Timóteo, tem 59. O que o pastor fala para essa irmã? O que o diácono fala para essa irmã? Volta ano que vem? Não, é um ano só, vamos atender essa irmã. Mas e se tivesse 58 anos e fosse sozinha, desamparada, sem filhos, sem netos, uma irmã do Senhor? Não, 2 anos, não vamos ser legalistas não, 2 anos, não, 58 anos, vamos aceitar sim. Não, vamos fazer o seguinte então, para não ficar com esse negócio de abrir exceção, vamos criar uma margem de erro, igual pesquisa eleitoral, 10%, 54 anos, então é o limite. Aí chegava uma irmã de 53, sozinha,
carente. Vocês percebem que, diante daquilo que as Escrituras revelam, que sempre foi uma preocupação de Deus com aquela mulher desamparada, sempre foi a igreja voltando-se em amor por aqueles que necessitam. Estipular uma idade é completamente inútil e vai contra o princípio estabelecido por Deus. Portanto, não pode, não é 60 anos um requisito para ser amparada ou sustentada pela igreja. Mas então, o que seria? É a nossa interpretação, que se trata, portanto, de uma lista de mulheres que prestavam serviços à igreja. E muitos irmãos que nós respeitamos e consultamos pensam assim. E na verdade, eu vou ser muito honesto com vocês, todos, absolutamente todos os irmãos que eu consultei, os livros que eu li, todos eles entendem que se trata de irmãs que serviam à igreja. Eu vou citar somente alguns. Eu sei que às vezes vocês não gostam, né? Tem muita gente que não gosta de que a gente fique citando fontes que nós consultamos, mas é importante para a gente saber os irmãos que pensam assim. Hernandes Dias Lopes, por exemplo, ele afirma que, e aqui eu abro aspas, havia 2 listas de viúvas. A primeira lista era formada pelas viúvas necessitadas, que precisavam ser assistidas pela igreja. A segunda lista, é a que nós estamos vendo hoje, era formada pelas viúvas que deveriam prestar serviço de assistência aos santos. Então, pegando essa ideia do pastor Hernandes Dias Lopes, a primeira lista tratava das irmãs que eram servidas pela igreja. E a segunda lista, das irmãs que serviam a igreja. William Barclay, outro cristão que nós respeitamos, ele diz que trata-se de viúva que, abre aspas, eram apartadas para realizar tarefas especiais na vida e na igreja. William Hendrickson, outro irmão estimado, diz que, abre aspas, são as viúvas que preencheram os requisitos necessários para a realização de certas funções caritativas e espirituais na igreja. E esse irmão, William Hendrickson, ele cita relatos da história nos quais há referências ao que ele chama de corporação de viúvas. John MacArthur, um dos maiores e mais respeitados teólogos da modernidade, afirma que, abre aspas, não era a lista das viúvas que tinham o direito de receber ajuda especial da igreja. Em vez disso, daquelas viúvas que eram qualificadas para exercerem um ministério especial e reconhecido pela igreja. E por último, para não me alongar muito, temos outros, mas por último, John Stott cita diversos registros históricos. Primeiro ele escreve, essa lista não se refere a viúvas que necessitam de sustento, mas de que possam prestar serviço ao Senhor. E encerra então, citando diversos registros históricos, que mencionam grupos oficiais de viúvas, que, aí eu abro aspas citando o que esse irmão fala a respeito do que essas irmãs viúvas faziam na igreja. Dedicavam-se à oração, davam assistência a enfermos, cuidavam dos órfãos, visitavam cristãos na prisão, evangelizavam mulheres pagãs e ensinavam as mulheres que se convertiam, preparando-as para o batismo. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, dentro do tema da nossa pregação de mulheres a serviço do Senhor, já vemos aqui a existência de um campo de serviço enorme e extremamente importante para as irmãs. Vou repetir o que as irmãs viúvas faziam na igreja dos primeiros séculos, de acordo com os comentaristas consultados. Elas realizavam tarefas ligadas à caridade e à vida cristã. Dedicavam-se à oração, davam assistência aos enfermos, cuidavam dos órfãos, visitavam cristãos na prisão, evangelizavam mulheres pagãs e ensinavam as mulheres que se convertiam, preparando-as para o batismo. Meus irmãos, na família da fé, a irmã viúva
com toda a sua experiência de vida, e principalmente de sua experiência de vida cristã, ela tem muito a oferecer às irmãs mais novas. Em sua carta a Tito, se vocês olharem aí 2 livros para frente, Paulo ensina, abre aspas, quanto às mulheres idosas, então aqui ele amplia para além das viúvas, mas para todas as mulheres idosas. Veja o que Paulo diz: sejam mestras do bem. Sejam mestras do bem. Que expressão maravilhosa. Nós vemos nas senhoras, nas nossas mães e avós, nas senhorinhas, tantos dons, tantas virtudes, tantas coisas que elas podem ensinar e passar para as gerações mais novas, talvez ligadas à culinária, à administração, questões éticas, questões morais. Mas aqui Paulo trata de algo que essas irmãs, depois do seu caminhar com o Senhor, elas não apenas podem, mas é uma recomendação, uma exortação das Escrituras, elas devem fazer, elas devem ser mestras do bem. Ensinar outras irmãs a serem boas, a praticarem o bem. E continua Paulo escrevendo a Tito, a fim, então, por que elas devem ser mestras? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Eu li Tito 2, de 3 a 5. Portanto, queridas irmãs idosas, queridas irmãs viúvas, sem fazer pouco caso ou ignorar a luta que cada uma de vocês tem, as lutas e limitações que vêm com a idade, mas eu preciso, à luz das Escrituras, destacar que há um chamado sublime das Escrituras, do Senhor, para cada uma das irmãs mais velhas, para que vocês sejam mestras do bem, sejam instrutoras das irmãs mais novas, ensinem sensatez às inexperientes, ensinem as mais novas sobre honestidade, sobre bondade, sobre cuidado com o marido, cuidado com os filhos, cuidado com a casa. Ensine e sejam exemplos de submissão. É um chamado sublime e maravilhoso, colocado por Deus na mão das irmãs mais velhas. E talvez você, irmã, que está me ouvindo, não chegou ainda à velhice, à fase que nós chamamos de uma idosa. Mas se Deus permitir, cada uma de vocês vai caminhar até lá. Até você, jovenzinha, adolescente que está me ouvindo nesta noite. E desde já, coloque diante de Deus, cada uma de vocês, irmãs, esse chamado do Senhor. Porque é o trabalhar de Deus na nossa vida, no dia a dia, desde a nossa mocidade, que vai nos preparando e vai preparando as irmãs para serem aquilo que Deus espera de cada um de nós e das irmãs especificamente. Mestras do bem, mentoras das irmãs mais novas. Coincidentemente, eu estava conversando com a Ineida sobre a minha pregação e ela falou do capítulo do livro 10 elementos da feminilidade que elas estão estudando naquele grupo de mulheres. E esse capítulo 9, a semana 9, trata exatamente desse assunto. O assunto central desse capítulo 9 é legado, embasado exatamente no texto de Tito que nós lemos. E a autora aborda a questão demonstrando que a partir desse texto de Tito, podemos concluir que faz parte do papel da mulher, principalmente da idosa, deixar esse legado para as mulheres das próximas gerações. Eu leio novamente Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, que sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido.
Eu sei que cada um de nós, e aqui eu falo amplamente, incluindo os homens, nós queremos deixar um legado para as futuras gerações. Talvez você queira deixar um legado financeiro para os seus filhos, para os seus netos, um legado profissional, um legado cultural, um legado esportivo. Quem sabe você quer que ele seja igual ou melhor que você no esporte que você tanto ama. Talvez você queira deixar um legado ético, mas aqui as Escrituras falam de um legado espiritual, que sabemos que é para todos nós, devem ser deixados por pai e mãe, homens e mulheres para as próximas gerações. Mas aqui ela fala especificamente, o texto nosso fala a respeito das mulheres, mulheres que deixam um legado para as próximas gerações. A autora, nesse capítulo, ela trabalha com a ideia de mentoria, ou seja, mentor, aquela pessoa que é encarregada da formação de outra, destacando que à luz das Escrituras, mulheres deveriam ser mentoras de mulheres, mulheres ensinando mulheres, mulheres mais velhas ensinando mulheres mais novas, mulheres mais experientes, ensinando mulheres que estão começando a vida, estão começando os relacionamentos, estão começando o seu casamento, estão começando a maternidade, estão começando a carreira cristã. Abram comigo em 2 textos das Escrituras que eu quero continuar nesse assunto, é o centro do nosso texto. Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Volta um pouquinho agora, Salmo 92, de 12 a 15. Salmo 92, de 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheias de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. A partir desses textos, a autora então desenvolve 2 tópicos que eu também quero compartilhar aqui. E um dos tópicos ela chama de idosa e frutífera. E o outro, viçosas e verdejantes. Demonstrando que ainda que a vida física decaia com a idade, a vida espiritual pode e deve ser mantida frutífera, viçosa e verdejante para aqueles, e dentro do nosso contexto, para aquelas que estão plantadas na casa do Senhor. Este é o ponto. O verdejar, o florescer, o dar os frutos, seja para a irmã idosa, seja para cada um e para todos nós, está ligado a estarmos plantados na casa do Senhor. É o Senhor quem é a seiva da árvore que dá fruto. E então, e eu gostei muito disso, a partir do exemplo da palmeira e do cedro, as próprias árvores que o salmista usa aqui, ela nos chama a refletir que essas árvores específicas, elas são utilizadas para a produção de madeira, e quanto mais velha a árvore, mais forte e mais valiosa é a madeira que é produzida. E ela então trabalha que, segundo Tiago e outros textos das Escrituras, o nosso viver, as experiências pelas quais nós passamos, e Tiago vai falar até de alegria em passar por provações, ele vai trabalhar ali que a provação produz perseverança, e a perseverança produz a perfeição. Ela produz persistência que nos leva à perfeição. Então ela trata ali, e as irmãs vão chegar lá nesse capítulo, eu não quero adiantar, mas ela trata dizendo que com o passar do tempo, com as experiências, até mesmo com as lutas, as vitórias e as derrotas, as irmãs estão sendo formadas e transformadas à imagem de Cristo. E o Senhor quer usar cada uma dessas irmãs. Quando eu preparava a pregação, eu lembrei de uma
entrevista, era um programa de auditório que estavam ali 5 grandes empresários norte-americanos. E eles estavam falando sobre administração de pessoas. E o assunto era sobre treinamento e erros que funcionários cometiam. E eu achei interessante, que acho que cabe aqui. E aí, um dos entrevistados, um daqueles empresários, perguntado sobre o maior prejuízo que um funcionário dele já tinha proporcionado, ele falou: olha, uma vez um funcionário meu cometeu um erro com um cliente, e eu tive um prejuízo de $50 mil. $50 mil, é muito dinheiro. E aí então o entrevistador perguntou para ele, falou assim: e aí, o que você fez? Você demitiu aquele funcionário? Ele falou: não, eu tinha acabado de investir $50 mil no treinamento dele, por que eu iria demiti-lo? Irmãos e irmãs, o Senhor tem durante toda a nossa vida investido na nossa formação. Cada uma das coisas que acontece conosco, e aqui eu falo para todos nós, para as irmãs especificamente pelo texto, mas para todos nós, as Escrituras nos revelam que tudo aquilo que acontece conosco, as coisas boas e as coisas ruins, estão formando em nós o caráter de Cristo. Nós estamos evoluindo, como lemos, nós estamos como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Nós não podemos, quando essa luz está começando a brilhar mais e mais, escondê-la. Eu lembro que o pastor Paulo Bornelli falava muito sobre nós sermos pessoas em obras, e deveríamos andar com uma placa, né? Desculpe a poeira, estamos em obras, né? Ele falava muito disso. E imaginando a vida passando, e o tempo passando, e as experiências vindo sobre as nossas vidas, eu volto a falar, falo para as irmãs, mas falo para todos nós, né? A impressão que dá é que, à medida que Deus vai na nossa construção, na construção da nossa vida, Ele quebra, conserta, acerta, quebra, e o edifício vai sendo formado, e as coisas vão sendo acertadas. A impressão que dá é quando, do passar do tempo, e o trabalhar de Deus está crescendo, chega um momento que nós interditamos o prédio, e impossibilitamos o acesso das pessoas. Muitas vezes nós fazemos isso. À medida que o tempo vai passando, ao invés de nós nos colocarmos mais e mais à disposição do Senhor, nós acabamos nos afastando e deixando ou tornando vão, muitas vezes, o trabalhar do Senhor numa vida inteira sobre as nossas vidas. E para encerrar, aquela irmã fala a respeito de outra árvore, fala da tamareira, e ela diz que a tamareira, quanto mais velho o pé, mais doce é a fruta. Produz menos, sim, é verdade, mas os frutos são deliciosos. E ela fala então que na vida das irmãs, ela trata a respeito das irmãs, ainda que os frutos não sejam tão abundantes quanto na juventude, mas é a época em que os frutos necessários e abençoadores são os frutos mais doces. Então ela encerra: à medida que você fica mais velha e mais sábia, deve ficar mais madura espiritualmente e dar mais frutos. E encerra: jamais deve haver um momento em sua vida, por mais idosa que você seja, em que você pare de florescer, de crescer e de dar frutos. Não existe jamais um tempo para se aposentar espiritualmente, jamais um tempo para ser posta espiritualmente na prateleira. Portanto, eu encerro esse primeiro ponto central da pregação, com um misto de conforto, de exortação e de oração. Que Deus possa dar graça às nossas irmãs idosas, especialmente as viúvas, de primeiramente desfrutarem dessa comunhão íntima, renovadora e fortalecedora com Deus. Que sejam irmãzinhas, nossas vovós, queridas, viúvas, irmãs plantadas na casa do Senhor. Ou, usando a linguagem do Salmo 1, irmãs plantadas junto aos ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, mesmo com o passar do tempo. E que, na estação própria, mesmo que essa estação seja a velhice, dá os seus frutos. Eu digo que é um conforto,
porque as Escrituras garantem que pode ser assim. Eu digo que é uma exortação, porque as Escrituras dizem que deve ser assim. Eu digo que é uma oração, porque nós sabemos que isso é o agir do Senhor em nós, pela palavra e pelo Espírito Santo que produz. Então, que nossas queridas irmãs idosas, e aí nós também ampliamos para todos nós, possam ser exemplos, amparo, mentoras, como disse a autora, idosas e frutíferas, viçosas e verdejantes. E quais seriam então os requisitos, para que essa viúva fosse inscrita nessa lista para exercer o ministério? Primeiro, então, que tivesse mais de 60 anos, tá? Está bem claro aí no versículo 9. Tá? E Paulo dá 2 motivos que nós temos que explorar com cuidado para que seja assim. E o primeiro, que está aí no versículo 11 e 12, rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Paulo usa uma expressão forte aqui, leviana. Acho que ninguém gosta de ser chamado de leviano, só que a maioria de nós não sabe o que significa leviano, ou pelo menos muitos não. Eu fiz um apanhado com algumas pessoas. Leviano, conforme o próprio nome diz, é interessante, vem de leve, realmente vem da palavra leve. Leviano significa algo cujo peso ou importância é tirado. Para vocês terem ideia, quando Jesus fala assim, o meu fardo é leve, a palavra que ele utiliza ali, que é eláfiros, é a mesma palavra utilizada por Paulo aqui, elafiria. Portanto, leviandade é considerar leve algo que é pesado. É considerar sem importância algo que é importante. E assim, Paulo está dizendo que essas viúvas mais jovens, e por isso então somente viúvas mais velhas, acima de 60 anos, deveriam ser inscritas nessa lista de serviço da igreja, elas vão chegar um momento que elas vão darem pouco valor a Cristo, por isso a palavra leviana, e vão dar mais valor ao seu desejo de casar. E então, colocando na balança entre o desejo de casar e o serviço a Cristo, o desejo de casar, é o contrário, vai pesar mais, e elas vão optar por casarem-se. Então elas vão abandonar aquilo que Paulo chama aqui de o seu primeiro compromisso. E é interessante que todos os autores que eu li, eles dizem que esse desejo da mulher, da viúva mais nova de se casar, não é algo condenável. Pelo contrário, isso é algo típico colocado pelo Senhor. Mas então, já que ele existe, e já que isso é uma constatação da experiência, que essas irmãs mais novas então não entrassem no ministério. Paulo vai falar sobre elas daqui a pouco, como elas deveriam servir ao Senhor. E o segundo motivo pesado, nós vamos olharmos aí no versículo 13, ele diz que também, um outro motivo é que não fossem mulheres novas, mas apenas as acima de 60 anos, é que as mais novas aprendem a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Expressão pesada, de Paulo aqui. Mas nós temos que lembrar o contexto. Nós destacamos aqui, e temos destacado desde que começamos a expor a carta de Paulo a Timóteo, que havia, não apenas na igreja, mas na cidade de um modo geral, na cultura, na religião, um problema muito grave em relação ao papel da mulher, ao papel da família, ao papel do matrimônio. Nós vimos que havia um exagero na importância da aparência, por isso Paulo escreve sobre vestir decente da mulher, vestir-se com decência. Havia um desprezo à prática das boas obras, por isso Paulo vai falar sobre isso. Havia uma inversão do papel da mulher na igreja, Paulo escreveu sobre isso. Havia um problema relacionado à maternidade e à família. No capítulo 2:15 nós vemos Paulo escrever sobre isso. E havia um problema tão sério que os falsos mestres até proibiam o casamento. Nós vimos isso em 4:3. Portanto, havia um contexto ligado
o papel da mulher, ao agir da mulher naquela sociedade, que estava com algum desequilíbrio. Por isso essa expressão bastante forte. E se nós olharmos aqui o versículo 15, coloque o olho aí, Paulo vai dizer que algumas dessas mulheres, ou seja, essas mulheres mais novas, elas já se desviaram, seguindo a Satanás. Ou seja, não se trata de algo, um costume, uma coisa secundária, não, deixe isso para lá, era algo ligado à essência do Evangelho que estava sendo colocado, ao ponto que o fato daquelas mulheres andarem por esse caminho proposto pelos falsos mestres, equivalia a se desviarem, a seguir o próprio Satanás. E para fechar esse quadro, e aí nós entendemos porque Paulo usou palavras tão duras, né? Se nós olharmos a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, veja o que ele fala a respeito do que estava acontecendo naquela igreja. Pois entre estes quem? Os falsos mestres. Se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Então nós temos que entender que Paulo não está dizendo que as mulheres mais novas são fofoqueiras, ociosas, que a mulher mais nova não pode ter lugar em ministério. Havia um problema sério na igreja de Éfeso, que envolvia as mulheres, a função das mulheres e vamos dizer assim, uma influência dos falsos mestres, especificamente direto sobre as mulheres. Por isso, as palavras duras de Paulo. Então, Paulo vai dizer que mulheres assim, as mulheres mais novas, elas corriam o risco de, por não terem família, por não terem um compromisso com filhos, com o marido, as mulheres não trabalhavam fora naquela época, as funções das mulheres eram ligadas à família, elas correriam o risco de se tornarem ociosas. E ociosas, como já dizia minha avó, mente vazia, oficina do diabo. E ociosas, elas poderiam ser presas fáceis aos falsos mestres, como estavam sendo, e Paulo testifica isso aqui. E então, ociosas, elas poderiam andar de casa em casa, falando o que não deviam. E se fosse então uma irmã, num ministério, vocês imaginem a tragédia. Uma irmãzinha que lida com problemas das outras, que tem acesso a informações confidenciais, a questões delicadas, e que fosse uma irmã que andava de casa em casa, ociosa, falando e tagarelando. Portanto, volto a dizer, não é uma crítica de Paulo às mulheres, de jeito nenhum, mas era um contexto claro, evidente e grave daquela cultura e daquela igreja. Então Paulo vai dizer, olha, essas irmãs que vão desenvolver o ministério, para estar o nome na lista ali, elas têm que ter mais de 60 anos. Não escrevam mulheres mais novas por causa desse e desse problema. Primeiro requisito, 60 anos. Segundo, que ela tivesse sido fiel ao seu marido. Quando diz aqui no versículo 9, esposa de um só marido, nós vimos quando estudamos presbíteros e diáconos, é a mesma expressão. Não significa que, por exemplo, uma viúva que tivesse casado de novo, então ela não poderia, e ficado viúva, ela não poderia se inscrever. Marido de uma só mulher, lá para presbíteros e diáconos, e esposa de um só marido, tem o mesmo significado. Era uma mulher conhecida por sua fidelidade conjugal. E o terceiro requisito, que ela tivesse um bom testemunho da prática de boas obras. Está aí no versículo 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. E Paulo cita aí alguns exemplos de boas obras. Tenha criado filhos. Já pensaram, né? Criar filhos como uma boa obra? Sim, criar filhos nos caminhos do Senhor é uma boa obra. Exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados. Portanto, viúvas que cumprissem esses três requisitos, elas poderiam ser inscritas no, entre aspas, na lista ministerial da igreja, o ministério de viúvas. E quanto às viúvas mais novas? Nosso texto é claro, versículos 14 e 15. A recomendação de Paulo é outra, versículo 14. Se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião
favorável à maledicência. Portanto, as viúvas mais novas, Paulo diz que elas dariam a sua contribuição para a igreja, e é interessante isso, né? Elas dariam a sua contribuição para a igreja, não assumindo um ministério na igreja, mas elas dariam a sua contribuição à igreja e ao Senhor, casando-se, se Deus assim permitisse, criando filhos, sendo boas donas de casa e mantendo um bom testemunho. Veja bem, repito, que interessante, né? Nessa fase da vida, aos olhos de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, era melhor que aquela mulher cuidasse do seu marido e dos seus filhos, do que ela se envolvesse no ministério da igreja, tá? Isso dentro daquele contexto e naquela idade. Irmãs, como a maternidade precisa ser olhada, precisa ser vista aos olhos das Escrituras. Maternidade, um serviço ao Senhor, um serviço a Deus, um serviço à igreja de Deus. Há um livro chamado Liturgia do Ordinário, que apresenta a ideia de que a fé cristã não se expressa somente em eventos extraordinários, mas também e principalmente nos pequenos eventos diários. A autora aborda o cotidiano ordinário como algo que se faz para glorificar ao Senhor. E ela está certa quando lembramos que quer comamos, quer bebamos, quer qualquer coisa façamos, devemos fazer para a glória do Senhor. E Paulo está dizendo aqui, irmã jovem, viúva jovem, você quer servir ao Senhor? Pense em, se Deus assim lhe permitir, sirva ao Senhor, casando-se e criando filhos no caminho do Senhor. E é óbvio, isso aqui é uma instrução para toda irmã que está nos ouvindo. Pense nisso. O casamento não é apenas para satisfazer um desejo social, pessoal, emocional, romântico, físico, mas segundo as Escrituras, o casamento, a vida familiar, ela tem um aspecto de serviço ao Senhor. Em Maternidade Ressurreta, Raquel Gilson, ela explora o Evangelho, como o Evangelho transforma a visão e a missão da maternidade, demonstrando que a par da questão da maternidade como fenômeno biológico, que dá a vida física, a maternidade, ela é um instrumento da vida espiritual, e para dar vida espiritual e para a santificação. E a autora explora que ser mãe não é apenas criar filhos, mas também, neste processo, ser primeiramente moldada à imagem de Cristo e colaborar para que a imagem de Cristo seja moldada nos seus filhos. E esse é o ponto de Paulo para as viúvas mais jovens. Se Deus assim permitir, casem-se novamente, tenham filhos, criem filhos para Cristo. A sociedade de Éfeso dizia o contrário. A sociedade de Éfeso dizia que mulheres não precisam de homens. Família é um atraso. Nós vimos isso na introdução, quando nós falamos a respeito das sacerdotisas do templo, da deusa Diana, dos símbolos invocados naquela sociedade. Os falsos mestres dizem, casamento atrapalha. Mulher, assuma a liderança da vida, esquece essa questão de ser mãe. E Paulo vai dizer lá sobre a preservação da função da mulher como mãe. E aqui ele está dizendo, olha, irmã nova, mais nova, viúva mais nova, e aqui nós estendemos a todas as irmãs mais novas. Se vocês tiverem, receberem do Senhor a graça de casarem-se, lembre-se disso. É também, e digo até, essencialmente, um chamado de Deus para servir e glorificar ao Senhor através do seu matrimônio e da maternidade. Com isso, o nome de Cristo seria glorificado. Eu fico imaginando, e eu encerro aqui esse ponto, o que passou no coração de Timóteo, quando leu essas palavras de Paulo, exortando a mulheres terem filhos e criarem filhos. Quando Timóteo lembrou de sua avó Lloyd
de sua mãe Eunice, mulheres que tinham uma verdadeira fé, e por seguirem esse ensinamento de Paulo, transmitiram a sua fé viva e verdadeira ao jovem Timóteo, que hoje era pastor dessa igreja. Que o Senhor dê a graça às irmãs, volto a dizer, não apenas às viúvas, mas todas as irmãs que estão entrando e entrarão nesse, e me permita usar essa expressão, nesse ministério conjugal, matrimonial e maternal, que vocês possam perceber que mais do que algo para a sociedade, mais do que algo para a satisfação própria, aliás, muito mais, o matrimônio e a maternidade são eminentemente para a glória do Senhor e para a formação do caráter de Cristo em vocês e nos filhos que o Senhor lhes der. E por último, versículo 16, Paulo agora vai falar de mulheres em geral. E eu já mencionei isso na nossa pregação passada. É interessante, versículo 16, ele fala assim: se alguma crente tem viúva na família, socorra-as. Tem hora que é difícil, socorra-as, né? E no original, eu falei isso, está no feminino mesmo, é alguma crente, é um texto para mulheres. E é interessante que naquela época que isso foi escrito, a abordagem aqui com certeza não era financeira, porque as mulheres naquela época não tinham dinheiro, não tinham posses, não tinham negócios, não tinham bens. Então a mulher mal tinha dinheiro para cuidar de si mesma. O que dirá exigir de uma crente, de uma irmã, cuidar financeiramente de uma viúva da sua família? Então naquela época a ideia eminentemente era que há coisas, há um tipo de socorro, há um tipo de amparo que as mulheres mais novas podem dar para as mulheres mais velhas, independentemente de apoio financeiro. Hoje a realidade é diferente. Hoje talvez muitas irmãs, mulheres, crentes, né, possam ter dinheiro. Tem muitas irmãs que têm profissão, têm bens, têm posses, e talvez elas possam socorrer as viúvas da sua família financeiramente. Mas o ponto aqui é que há questões relacionadas, por exemplo, à saúde, relacionadas a situações que às vezes serem tratadas por um homem, um diácono, pode trazer algum constrangimento, algum tipo de socorro através de boas obras, preparar comida, consertar uma roupa, cuidados de higiene, enfermagem, saúde, ensinar uma habilidade, ensinar um ofício, suprir uma necessidade e mais, prestar socorro espiritual, emocional, companhia, visitas, oração, amizade, comunhão e motivação. O fato é que há um chamado também para as mulheres, e aqui qualquer idade, cuidem das viúvas da sua família. Se tiver dinheiro, cuide financeiramente. Nós vimos que faz parte de, né, quando fala filhos e netos, é no sentido geral, né, filhos e filhas, netos e netos. Mas talvez você, mulher, jovem, moça, adolescente, que me ouve, talvez você possa ajudar com as velhinhas da sua família, tá? De algum jeito que é próprio da feminilidade de alguém, de mulher para mulher. Eu quero então, meus irmãos e minhas irmãs, encerrar destacando que esse texto mostra uma das realidades mais maravilhosas das Escrituras. A realidade de que nós somos um corpo, com muitos membros, membros diversos e diversificados, novos, crianças nascendo a toda hora, graças a Deus, quase que todo mês tem uma aqui sendo apresentada, e tem muitas vindo por aí, crianças crescendo, adolescentes, jovens noivando, jovens casando, jovens tendo filhos, mulheres maduras, idosas, viúvas idosas, membros tão variados, mas que nenhum desses membros, ele é dispensável e ele é inútil. Como as Escrituras nos dizem, nenhum membro pode ser dispensado. Então nós vemos aqui a mutualidade cristã.
Nós vemos aqui o funcionamento do corpo orgânico da igreja, o corpo de Cristo. Nós vimos viúvas sendo servidas pela igreja. Nós vemos viúvas que servem a igreja. Nós vimos idosas que servem a igreja, ensinando e servindo as irmãs mais novas. Viúvas mais novas que servem a igreja e a Cristo, sendo esposas e mães, segundo os padrões das Escrituras. E vimos ao final, mulheres mais novas que servem a igreja, socorrendo as viúvas em suas necessidades. Esse é o corpo de Cristo, no qual todos os órgãos, como nos diz Paulo, com auxílio de todas as juntas, funciona em perfeita harmonia. Todos trabalhando, cada um na sua fase, cada um dando os seus frutos, na quantidade e qualidade próprios da fase em que se encontra, mas todos trabalhando para o Senhor. Mutualidade, corpo de Cristo, corpo vivo, corpo que se nutre, corpo que se ajuda, corpo que ampara uns aos outros. É assim que se vive, é assim que se procede na casa do Senhor. Vamos orar? Amado Senhor, louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui diante da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela vem ao encontro dos nossos conceitos, das nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos o Teu chamado para as nossas vidas, conforme as nossas capacidades, as nossas habilidades. Continua trabalhando em nós, independente da fase da vida que estamos, para cada vez mais transformar-nos à imagem do Teu Filho amado, Senhor. Que realmente todas as coisas que acontecem em nossas vidas e dentro do nosso contexto, inclusive a velhice e a viuvez, que elas contribuam para a formação de Cristo em nós. E nós, cada um de nós, possamos também ser, ó Pai, instrumentos nas Tuas mãos, para fortalecimento da Tua igreja, para consolo e conforto dos nossos irmãos, e para que Cristo também seja formado nos nossos queridos irmãos. Pedimos pelas nossas queridas irmãs idosas, viúvas, esteja ao lado delas, com as suas lutas, consolando, amparando, fortalecendo, e que elas possam, Senhor, ter a graça, o privilégio, a bênção insondável de serem mulheres plantadas na casa do Senhor, absorvendo, Senhor, de Cristo, vida, absorvendo do nosso amado Senhor, tudo o que elas precisam, para mesmo na fase, na velhice, darem frutos para a glória do Teu nome. Em nome de quem oramos. Amém.